Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais uma videoaula, onde nós trabalharemos a filosofia medieval. O que é a filosofia medieval? Nós chamamos de filosofia medieval porque é o estudo da filosofia lá na Idade Média, né? O medieval lá na Idade Média, certo? Então, a filosofia passou por grandes transformações no período medieval. Nesse período, surgiram pensadores que tentaram conciliar a razão filosófica com a fé cristã. Então, lá na Idade Média, foi uma época em que houve assim uma grande expansão do cristianismo. Foi uma época em que a Igreja Católica ela tinha muito poder, ela tinha muita influência, porque na época as pessoas não sabiam ler nem escrever, e aí a igreja ela conseguia estar influenciando as pessoas em todos os setores, no setor social, econômico, político. Então, por isso, ela acabou ficando assim uma instituição muito poderosa. Era uma época em que a questão da fé, a questão do divino, ela era muito respeitada. Entenderam? Então, cronologicamente, a Idade Média tem início com a queda do Império Romano do Ocidente, iniciou no século V, e termina com o declínio do Império Bizantino no século XV. Então, a Idade Média ela teve essa duração aí do século V até o século XV, onde, como eu falei para vocês, a Igreja Católica é que tinha muito poder, a instituição mais poderosa da época, né? Então, só reforçando, essa filosofia medieval, ela surgiu, né, por conta desses pensadores filosóficos aí que tentaram unir, tentaram conciliar a questão da religião com a filosofia. Até porque a maioria desses filósofos, eles pertenciam à igreja, né? Eles eram padres, eram bispos. Então, por isso que houve assim essa necessidade assim da parte deles de tentar conciliar fé e razão, né? Nesse sentido. O clero detinha muita força social e econômica na sociedade da época. Como eu falei para vocês, eles influenciavam muito a cultura da época, tinham muito poder. Então, a Idade Média, ela é considerada como a Idade da Fé, por conta dessa expansão aí da fé cristã, do cristianismo na época. E aí, durante a Idade Média, houve a construção de debates filosóficos pelos intelectuais da patrística e da escolástica. O que é essa patrística e a escolástica? Essa Idade medieval, ela tem, como ela perdurou por muito tempo, aí ela tem uma divisão, a filosofia medieval, me desculpe. Ela tem uma divisão e as partes, né, principais, mais importantes foram a patrística e a escolástica, porque justamente na patrística, quem fazia parte dela, né, eram os padres. Os padres é que escreviam esses textos com essa divulgação dos ensinamentos da igreja e sempre tentando fazer essa conciliação entre a fé cristã e a filosofia. Eles debatiam a questão da da imortalidade da alma, da existência de Deus, assim como a escolástica, né? Eles buscam
essa reflexão sobre a existência de Deus, sobre essa questão da imortalidade da alma, enfim, sobre esses dogmas relacionados aí à Igreja Católica. Certo, pessoal? E aí Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, eles vêm trazer argumentos sólidos sobre essa possibilidade da crença em Deus por meio da racionalidade filosófica. E até que na patrística, Santo Agostinho, ele tem um papel de destaque, né, dentro da patrística. Então, eles trazem esses argumentos. Como eu falei para vocês, eram bastante debatidos aí essas questões em busca, né, da conciliação entre a fé cristã e a filosofia. Ok? Então, nós finalizamos aqui as nossas reflexões. Espero que vocês consigam, a partir dessas reflexões, responder à atividade com facilidade. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no grupo, ok? Então, que Deus abençoe a todos. Um abraço, bons estudos.